Notícia, bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil e o Vinheteiro. Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes e espectadores da Jovem Pan, o nosso programa de meia hora de descontração semanal Zoeira Cultural, que já está no 17º episódio, lembrando que os outros 16, e inclusive esse 17º, podem ser encontrados em jp.com.br/zoeira. E hoje eu tenho uma convidada ilustre, muito especial, uma das estrelas do novo programa Mulheres da Pan, a nutricionista Lara Nesteruk. Seja bem-vinda, Lara. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Tem sido sensacional fingir costume dentro desse prédio, que toda vez que abro o elevador eu tenho vontade de dar um grito. Pode gritar, pode gritar, Lara. E é o seguinte, hoje não temos a presença aqui do vinheteiro no nosso estúdio, porque ele se mandou para Nova York, nos Estados Unidos, mas ele publicou um vídeo de lá, não é isso, Coquinho? Então pode soltar. Pra mim, deu. Pra mim, essa música brasileira, isso aí que vocês chamam de funk e MPB, esse lixo, acabou. Eu desisto. Eu tentei salvar vocês tocando música clássica no Brasil, vocês não deram a mínima. Agora eu vim morar aqui, nos Estados Unidos. Aqui eu vou ganhar em dólar. Então fiquem aí com essa musiquinha perrengue de vocês. Esse é o recado do Lorde Vinheteiro. O que você achou, Lara? Pode falar. Tá pistola, né? Tá pistola. Com muita razão. Com um pouco de razão, com muita razão. Exato. Pianista clássico, né? Aí tem que ouvir boa parte do lixo cultural que temos por aqui. Mas é claro que tem muita música boa. A gente gosta também da música popular. Mas o Vinheteiro é muito exigente. Ele fala mal de todas as músicas quando a gente coloca aqui no programa. Mas eu aproveito para desmenti-lo desde já. Ele não foi morar lá coisa nenhuma. Que no dia 30 de agosto ele tá de volta e vai voltar a participar aqui do nosso Zoeira Cultural. Agora a Lara Nesteruk, nutricionista, é um fenômeno no Instagram, tem 680 mil seguidores, responde a um monte de perguntas, eu acompanho os stories da Lara, às vezes ela também tá pistola lá com as perguntas que fazem. E por que você cresceu tanto assim no Instagram, Lara? Então, na verdade, essa coisa toda da rede social foi uma surpresa, no fim das contas. Então, a primeira vez que eu fiz o Instagram, foi um amigo que pegou da minha mão e disse como que você não tem, e ele mesmo fez pra mim. E deixei parado aquilo uns 6 meses, 1 ano mais ou menos. E aí foi um dia, saindo da faculdade, que eu comecei a alimentar ele daquela forma, né? Botando umas informações de nutrição e tudo mais. E a coisa foi crescendo, acabou crescendo. E o que fez crescer mesmo, porque todo mundo gosta de uma polêmica, né? Então, no fim das contas, quando o assunto ali passou a ser um assunto muito na contramão do senso comum, em termos de nutrição, a coisa realmente começou a andar muito. E aí a coisa foi crescendo, muita gente foi chegando e tudo mais, e eu sempre fiz muita questão de deixar aquilo ali com um tom pessoal. Então eu sempre deixei muito claro que ali não é o perfil da nutricionista, é o meu perfil de Lara. E nutricionista é a minha profissão, então eu estou nutricionista, mas de repente daqui 1 ano, 2 anos eu posso não querer estar nutricionista ainda. E aí então nunca teve um título no perfil, né? Não tem Nutri Lara, não tem nada disso. E aí eu acabei alimentando ali com muita coisa que era o que eu sou mesmo, né? A grosseria às vezes, né? E eu sei muito bem o que é crescer contrariando o senso comum. Eu sei muito bem. Dói, mas é bom, né? É ótimo, é maravilhoso. As pessoas se incomodam, mas elas se atraem também, elas acabam acompanhando depois, mesmo que discorde, e depois acaba concordando também. Depois passa por aquelas etapas, cada uma leva um tempo, são várias etapas. Você vai quebrando a casca e tal. Exatamente. Mas quais eram, assim, as principais diferenças das suas argumentações em relação a essa categoria aí de nutricionistas? Foi justamente esse assunto da gordura natural dos alimentos e dessa restrição e desse mito todo que nasceu em 1970, de que a gordura seria o grande causador de todas as doenças cardiovasculares e que seria uma coisa que a gente deveria evitar a todo custo. Porque foi até nessa época que, então, os alimentos industrializados chegaram com tanta força, já atendendo a esse apelo. E a gente passou a comer tudo muito light, tudo muito sem gordura, 0 gordura, e demonizamos a gordura dessa forma. E eu aprendi, assim, na faculdade, até hoje ensina-se muito isso na faculdade, apesar de que hoje está um pouco diferente. E aí, eu lembro, na época, eu li um livro que falava sobre isso. Eu li o Dieta da Mente, de um cara muito sensacional. E eu lembro que li e fiquei estarrecida. E aí eu consigo me lembrar assim da cena, eu deitada no sofá, lendo aquele livro, e eu disse assim, bom, esse cara tá falando uma besteira, é óbvio que ele tá falando uma besteira. Aí eu pensei, vou atrás do que ele leu pra escrever isso,
para que eu possa mostrar, não para ele, né, mas para que eu possa saber exatamente onde ele entendeu errado essa informação toda que ele pegou. E aí eu fui atrás da base da informação que ele tinha usado. E fuçando os estudos e fuçando, entendendo um pouco mais de metodologia da pesquisa, que é para poder aprender a estudar. E aí eu fui ver que esse cara estava certo. E aí abre um mundo inteirinho ali, um mundo novo todo. E eu comecei a estudar isso loucamente. Era o começo do consultório, então tinha muito tempo vago. E aí nesse tempo livre eu acabava estudando esse assunto estarrecidamente. E fui falando sobre isso. Esse foi o ponto. O ponto foi desmistificar esse medo da gordura natural dos alimentos, que hoje já é muito simples de falar a respeito. Hoje é muito simples de encontrar opções, é muito mais simples de conversar, mas as meninas que realmente abriram esse caminho 15 anos atrás, ou mesmo eu que estou nesse caminho 5, 6 anos atrás, a gente tomou muito na cabeça para que hoje fosse mais aceito falar sobre isso. Agora, sabe que a vantagem de ser entrevistadora é que a gente faz o papel de ignorante fingindo que não é, que tá aqui só para entrevistar. Então, para o público leigo, assim, fingindo que não sou eu, você se refere à gordura natural. Quando a gente pega aquele alimento, tem lá assim, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura monossaturada e tal. Então, que gordura é essa? Qual é qual aí? É uma boa pergunta, porque no fim das contas, ninguém sabe direito, né? As pessoas têm medo de um negócio que elas não identificam necessariamente. Então, assim, quando a gente tá falando de gordura, quando eu tô falando de gordura natural dos alimentos, eu tô falando daquela gordura que eu não preciso da indústria para que ela esteja presente ali naquele momento. Então eu costumo dar de exemplo para os meus pacientes. Eu digo, olha, se você tivesse uma vaca em casa e você ordenhasse a vaca, você de repente poderia fazer manteiga. Dá trabalho, você não vai ter uma vaca, mas é possível. Se você pegasse umas azeitonas na mão e espremesse as azeitonas, você ia ver a mão melada. Aquilo poderia ser azeite uma hora. E é difícil de fazer, você não vai fazer, mas tá lá. Óleo de coco a mesma coisa, pegar polpa, amassar bastante, tem no YouTube, tem como fazer isso, dá trabalho, mas é uma ocorrência mais natural. A banha de porco, do porquinho que foi criado ali no quintal, é uma gordura natural. Agora, se eu pegar na minha mão uns grãos de soja, uns grãos de milho, ou mesmo canola, ou seja o que for, eu não vou conseguir extrair óleo naturalmente. Então, não é sobre demonizar esses óleos necessariamente, mas é sobre retomar a ideia de que a comida natural não é o grande vilão. Não é o grande problema. Então, quando eu tô falando de gordura natural, eu tô falando da gordura naturalmente presente nos alimentos, que não precisou que a indústria fizesse essa gordura tá ali. Então, eu tô falando da gordura do abacate, da gordura do coco, do porco, da vaca, do frango. Então, aquela pelinha crocante, saborosa, que torna o frango algo gostoso, deixou, então, para quem leu e estudou sobre isso, de ser demonizada para ser de novo, para estar de novo no rol dos pode. Exatamente, e acontece muito esse ciclo, né? Por exemplo, o ovo também foi um personagem muito interessante, exatamente, que era demonizado, depois passou a ser bem-vindo. Você quer dar alguma opinião aqui, polêmica porque sobre as pessoas, então, eu costumo dizer que as pessoas às vezes têm essa impressão, e é uma impressão correta, quase que uma impressão de cansaço, de dizer, pô, mas cada hora é uma coisa, tem hora que pode, tem hora que não pode, tem até piadinhas sobre isso e tal, do tipo, consulta aí o Google e vê o que tá podendo agora. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, o que pode, sempre vai poder. O que muda é a nossa percepção no caminho para chegar nessa resposta final. Então não é que uma hora pode ou uma hora não pode, sempre pode. A gente que se confundiu e agora precisa retomar o caminho para chegar nessa resposta final. E tem muitas pessoas que buscam, eu já vi você até respondendo a esse tipo de questão, uma regra genérica, uma dica geral que não esteja de acordo com a individualidade de cada caso, né? E você, como nutricionista, avalia cada caso. É a mesma coisa que a psicanálise, por exemplo, né? Os psicanalistas, em geral, eles dizem, bom, depende do sujeito, tem que ver caso a caso e tal. E a gente vê aí, inclusive, as outras forças no ambiente público, como movimentos sociais, tentando se aproveitar, muitas vezes, de certo ressentimento, de todo... De várias pessoas que acabam indo para esse lado em vez de tratar do seu caso individual específico. E na alimentação é muito parecido, né? É igual, até porque, tanto nesse caso que você está citando, quanto na alimentação, tem alguém que lucra com essa tentativa da facilidade da resposta. Exatamente. Então, é natural que as pessoas... isso passou por etapas para mim. Então, assim, no começo, eu ficava muito incomodada das pessoas tentarem buscar uma resposta generalizada. Hoje, eu entendo.
Por que eu entendo? Porque eu sei que nem todo mundo vai parar pra estudar o assunto. Então, ela tá meio tentando resolver o problema dela ali de forma mais rápida. Então, ela vira pra mim ali nas perguntas e diz, olha, eu posso isso, eu não posso isso. E no começo eu ficava tão pistola com isso que eu lembro que eu internamente... Às vezes ela tá na mesa do restaurante querendo saber o que pode ou não. Mas sempre. Então, tem uma coisa do tipo assim, eu posso isso e eu me pergunto, eu falar pra mim mesmo, não sei, sua mãe deixa? Se sua mãe deixa, você pode. Porque me parece, óbvio, eu que sei da informação, me parece um negócio óbvio que não tem uma resposta só para todo mundo. Mas eu entendo, como eu disse, que as pessoas na correria do dia a dia, ninguém vai parar para estudar todos os assuntos, elas tentem facilitar. E aí rola então essas dúvidas do tipo, eu posso comer isso? O que eu devo comer antes de fazer não sei o quê? O que eu posso comer? E eu digo, não sei, quem é você? Quantos anos você tem? Qual o seu peso? Qual o seu objetivo? Qual o seu histórico? Como foram as tentativas prévias? Como estão os seus exames? E, na verdade, hoje, quando eu faço todas essas perguntas, respondendo a pergunta da pessoa, o que eu quero não é que ela me responda. Porque também passamos por essa fase de eu falar isso e a pessoa mandar todas as respostas. Na verdade, o que eu quero é que ela olhe isso e diga, então não tem um jeito fácil de responder. A ideia é sentar com cada um e analisar aquilo. E essa individualidade precisa ser conversada, vai ser conversada com um nutricionista. E nem todo mundo vai passar por um nutricionista, inclusive eu defendo que não precisa. Porque no fim das contas, a vaca não precisa ir até o veterinário para entender que ela tem que comer pasto. Então, o natural, a gente entende que é a melhor opção. Nem todo mundo vai ter acesso ao nutricionista e nem precisa. A gente sabe que comida é comida, a fome tá ali para nortear a hora de comer. Agora, se você não puder, então, passar pelo nutricionista, optar por essa obviedade da coisa é o caminho. Então, se eu sinto fome, é a hora que meu corpo tá dizendo, coma. Aí, depois de tanto tempo, é lógico, a gente hoje tem dificuldade de entender o que é a fome real, o que é o sono real, por isso que a gente luta contra ele tanto, o que é a sede e tal, e eu entendo. Por isso a gente tenta, então, recolocar as pessoas num caminho de obviedade. Mas, basicamente, é o bom senso daquilo que a gente evoluiu fazendo. E essas regras de que tem que comer de 3 em 3 horas, também tem um pessoal que eu vejo no Instagram que faz aqueles jejuns longos de 16 horas. Que por também... sinal hoje, agora não vai estar mais no ar. Não, ainda está no ar. Eu falei hoje de jejum, hoje de manhã um pouquinho. Tem um material ali no meu destaque. Então, essa coisa do comer de 3 em 3 horas, sob pena de ter o seu metabolismo lentificado, caso você não faça, eu acho que estava ali bem embaixo desse mito da gordura. Então era uma coisa do tipo assim, a gordura faz muito mal, a gente tem que evitar a todo custo e nós temos que comer o tempo todo a fim de comer menos. Porque essa ideia veio daí. E ela não estava errada na concepção. Então os caras começaram a pensar nisso há 15 anos. Há 15 anos, eles pensaram numa teoria que na teoria fazia muito sentido mesmo e para algumas pessoas realmente funciona, que é, se nós colocarmos as pessoas para comerem o tempo todo, elas vão comer menores porções. Além disso, o gasto energético de uma pessoa, o gasto total, quanto de calorias ela gasta num dia para se manter viva, o quanto ela precisa de calorias para se manter viva, ele tem alguns componentes. E um dos componentes é o que a gente chama de fator térmico dos alimentos. Porque tudo que você come gasta energia para ser digerido. Então eles juntaram essas duas coisas. Vamos fazer eles comerem mais vezes, assim comerão menos. E vão manter então o tempo todo o metabolismo agindo, porque tem que digerir isso tudo que eles comem o tempo todo. E realmente, na teoria, dá certo. Mas tem uma frase que eu gosto muito de um médico que é a grande referência para mim na área, que é o Dr. Souto, um cara incrível, espetacular, e ele diz que a realidade tem primazia sobre os mecanismos. E é isso. Então, o mecanismo faz sentido? Faz. Na realidade, isso acontece? Não, nem sempre. Então é aí que cai também o jejum intermitente. O jejum intermitente é uma boa estratégia? É uma boa estratégia, mas eu sempre costumo falar ali quando alguém me pergunta, tal estratégia é boa? Você é contra tal estratégia? Ou você é contra? E eu digo, olha, estratégias são ferramentas. Não tem como eu ser contra o martelo. Pra que eu preciso desse martelo? Porque se eu preciso aqui botar um prego nessa mesa, o martelo vai ser excepcional. Mas se eu não preciso botar um prego na mesa, o martelo vai ser uma coisa sobrando aqui. Então, o jejum intermitente, o comer de 3 em 3 horas, o comer só quando sente fome, tudo isso são ferramentas. De repente, eu posso precisar usar para um paciente, posso trocar isso depois. Ele pode estar numa fase que ele se adapta com isso e depois ele troca essa fase, porque isso acontece. Então, tem fase que o cara que tá jejuando bem, tá fazendo bem para ele e de repente, depois de uns dias, ele diz, gente, não consigo passar 2 horas sem comer. Troca a estratégia, troca a ferramenta. Esse papo de comer de 3 em 3 horas eu comecei a ouvir muito em academia, né? Quando eu comecei na minha juventude a malhar. Então eu via muito professor falando que tem que comer de 3 em 3 horas e tal, proteína, carboidrato. Naquela época eu era muito mais ignorante do que eu sou hoje em relação à alimentação, e olha que eu não entendo muito.
Mas era muito engraçado quando eu ouvia o professor falando, não, tem que comer carboidrato, tem que comer proteína. Eu não fazia ideia de quais alimentos do que tinham era, proteína, quais alimentos tinham carboidrato e tal. Então, vamos conceituar aí essas coisas. E por sinal, te digo mais, e exemplificar. Esse exemplo que você está dando da academia, quando o objetivo, por exemplo, é ganho de massa magra, né? Aquela pessoa que quer ganhar musculatura, quer ficar maior, quer ficar mais forte, essa coisa do comer de forma fracionada realmente faz mais sentido. Não porque o fracionamento vai importar. A literatura científica deixa muito claro pra gente que não existe essa necessidade de fracionar a quantidade de proteínas que nós vamos conceituar já. Quando isso é comparado com pessoas que fazem menos refeições, comem menos vezes, realmente o resultado é o mesmo. Então, quando uma pessoa está comendo para ganhar massa magra, quando o objetivo dela é aumentar a sua musculatura, parte-se do princípio que ela vai comer bem mais do que a necessidade dela. E eu costumo dizer para meus pacientes que comer a menos é mais fácil do que comer a mais. Porque quando a gente está pensando em comer a mais, a gente pensa em comer uma batata frita, um lanche, um milkshake, é realmente muito fácil. Mas comer a mais de batata doce, frango, batata e carne moída, é isso aqui. Então, para essa pessoa que tem uma quantidade muito grande para comer, realmente, fracionar vai ser uma ótima. Mas não porque o fracionar é que importa. O que importa é ela conseguir bater aquela quantidade necessária para o dia. A vantagem de ser jornalista é que a gente, a pretexto de ter uma entrevista, a gente convida para dar consulta grátis aqui na Jovem Pan. E é o seguinte, então, já conceituamos a carboidrato e a proteína? O lance de conceituar o carboidrato, a proteína e a gordura, eu até vou falar aqui de forma mais simples, mas também sugiro que lá nos meus destaques no Instagram, tem um chamado macronutrientes. Uhum. Porque quando a gente fala de nutrientes, então a gente tem os macro e os micro. Os micronutrientes são os pequenininhos, então a gente estaria falando dos minerais, das vitaminas. E os macros são os grandes, os carboidratos, as proteínas e as gorduras. E nesse Store em Destaque eu conceito muito bem, está conceituado muito bem a diferença deles. Basicamente, carboidratos, proteínas e gorduras estão em quase todos os alimentos. Então todos os alimentos da Terra são perfeitos de um dos três, ou de dois, ou dos três. Então imagina como se fossem 3 barras, que conforme eu subo uma, eu tenho que descer a outra, tá? Uma é dependente da outra. Então eu tenho um alimento que de repente tem bastante carboidrato, por isso ele tem menos proteína, de repente bem menos gordura. Aí eu tenho alimentos que tem bastante gordura e tem pouquinho carboidrato e assim vai. A natureza trabalha de um jeito tão bacana que não mistura um excesso de carboidratos com um excesso de gordura. Então, nós fizemos isso, né? E, por sinal, arrasamos, né? Porque ficou uma delícia. Então, ela não mistura. Por isso que todos esses 3 macronutrientes estão nos alimentos, fazendo a composição desses alimentos. Então, por exemplo, os carboidratos, que são fontes de energia, estão primordialmente nos grãos, nas raízes, nas frutas. O que não significa que eles não estejam, por exemplo, nos legumes, nas verduras, mas estão em pequena quantidade. As proteínas, então, estão basicamente nas carnes, nos ovos, nos laticínios, o que não significa que não estejam nos grãos também. Então, tem grãos que são boas fontes de proteína. E as gorduras estão, basicamente, na gordura da carne, então, nos óleos, né, na gordura da manteiga, da banha de porco, do abacate, e assim vai. Então, basicamente, são os 3 macronutrientes que perfazem todos os alimentos que a gente tecnicamente come no dia a dia. E por que o diabo dessa história de que não pode comer carboidrato à noite? Que chega de noite, eu quero me entupir de carboidrato e não posso. Que história é essa? Eu sempre falo pro meu paciente que quando ele vem muito ciente dessa verdade, eu digo pra ele, tá, então deixa eu entender, é à noite o negócio, então não pode comer à noite. Não, maravilha, não vou comer à noite. Deixa eu ver se eu pegar um voo aqui agora e eu for para o Sudeste Asiático. Lá tá de dia, aqui tá de noite. E aí, tá contando o meu fuso de lá, tá contando o meu fuso daqui. Quantos dias demora? Eu já dei esse tipo de resposta. A pessoa fala assim, você vai comer carboidrato à noite de manhã? Você diz, eu não vou dormir agora, pra mim não é noite. Exatamente. Eu ainda vou fazer isso e aquilo. Eu costumo falar no Instagram que comida boa é boa a qualquer hora e comida ruim é ruim a qualquer hora. O que a gente tem que entender é de onde veio essa história para poder desmistificar como o negócio das 3 em 3 horas. Adoro desmistificar. Adoro. É bom. Então, assim, de onde veio o lance de que era à noite o problema? Bom, tecnicamente, as pessoas que comem muito à noite tendem a ter passado o dia sem comer. Ou tendem a ter comido muito pouco durante o dia por estar tentando comer menos. E aí que tá a chave. É natural que uma pessoa que está tentando se segurar, está tentando perder uns quilinhos, está tentando ali manejar as coisas, ela esteja mais ávida por isso durante o dia. E aí, quando chega às 6, 7 horas da noite, é óbvio que bate aquilo, porque calorias são necessidade fisiológica. Então, da mesma forma que a gente precisa respirar, precisa dormir, precisa evacuar, a gente precisa ingerir calorias. E qualquer necessidade fisiológica que eu suprimir, em algum momento meu corpo vai tentar compensar. Isso é natural. Então, se eu falar para você, olha, o que emagrece é dormir pouco.
Você vai dormir 3 horas hoje, 4 amanhã, 2 depois, mas no final de semana você vai dar aquela hibernada. Ou se você passar 1 minuto debaixo d'água submerso, quando você voltar à superfície, você não consegue voltar a respirar normalmente. Você dá uma compensada, né? Você faz um... Então essas calorias que as pessoas tentam segurar durante o período do dia, normalmente quando estão nesse objetivo, é normal que elas sejam chamadas à chincha à noite. E fora isso, tem a questão que é a mais importante, que é a questão social e a questão comportamental. Você, por exemplo, eu sei que tá aqui o tempo inteirinho. Eu vou em casa cochilar e volto. Pois é. Então, e aí a hora que você chega em casa, é aquele momento, né? Por isso que eu tô resfriado. Então, precisa descansar. E aí a hora que chega depois você vai me dar a receita pra aumentar a imunidade. Mas essa é a próxima pergunta, vamos lá. E aí a hora que você chega em casa, então tem essa coisa comportamental de falar, pô, tô no aconchego, cheguei, vou descansar. E aí é natural que sinta a falta daquela comida do acalento. Se isso acontecesse, então, por exemplo, se você fosse uma pessoa que dá o plantão, como muito médico faz, às vezes o enfermeiro faz, dá o plantão à noite e fica em casa durante o dia, se ele é aquele que dorme pouquinho e depois passa o dia todo em casa, é normal que ele tenha isso que a gente sente à noite, à tarde. Então, não é o problema de comer carboidratos, ou seja, o que for, à noite. O problema é o que come durante o dia todo, no saldo do dia todo. Carboidrato em excesso, proteína em excesso, gordura em excesso, qualquer excesso vai engordar uma pessoa, não importa o horário que ela coma. E o pessoal fica falando, toma laranja, toma limão, própolis, mel e tal, pra aumentar a imunidade. Você tem alguma receita milagrosa? Na verdade, assim, uma das coisas que é uma baita de uma ressalva, vou dizer ressalva ali no meu Instagram, eu tendo a não afirmar coisas que não estão provadas nos melhores níveis de evidência dentro da literatura científica. Então, você sabe que a gente quer mágica, né? A gente quer uma receita milagrosa então que cure tudo, evita tudo. Então, assim, olha, tem alguns alimentos que estão relacionados com a imunidade, né? Então, não necessariamente a laranja ou o limão, mas a coisa da vitamina C, que estão bem presentes ali. Tem alguns antioxidantes que podem ajudar, mas nada igual a tal da receita da avó e da bisa, que continua funcionando. Você sabe que eu fico resfriado aqui, recebo milhares de mensagens com um monte de receitas, ouvintes, espectadores. Eu agradeço muito a preocupação, mas é impossível seguir todas ao mesmo tempo. Você sabe que tem uma coisa muito legal. Cada um tem uma receita da avó. E aí, nesse ponto, se tem uma coisa que eu gosto demais, é assim, dentro de metodologia da pesquisa, a gente fala dos riscos de uma tentativa que não tem chances de machucar. Uma tentativa que não tem certo risco, risco grande. Não é como, por exemplo, se os ouvintes falassem para você, olha, toma esse medicamento aqui que isso aqui vai ajudar. Olha, o medicamento tem um certo risco de efeitos colaterais, que é um risco bem presente. Então, não é uma coisa bacana de se tentar. Agora, se alguém te diz, olha, toma um chá de gengibre e toma um pouquinho de limão na água e, de repente, bota um dentinho de alho para dentro, qual o risco disso? Então, mesmo se não funcionar pra caramba, já que o risco é pequeno, se a dica do ouvinte partir da vovó, pode fazer. Então tá certo, tá legitimando aí os ouvintes e espectadores. Muito obrigado a todos eles. Agora, na nutrição acontece uma coisa que acontece também em várias outras áreas da vida, quando a gente fala em começar algo novo ou em mudar de vida. As pessoas sempre alegam que estão assoberbadas, estão com muito problema, estão muito ocupadas e tal, que não podem pensar em outra coisa agora. Uma dessas outras coisas é passar a se alimentar melhor. Você fez um vídeo recentemente no seu Instagram que eu vi, que aí você encontra a pessoa daqui a 4 anos e ela às vezes está com outro problema, não é o mesmo, aquele já foi resolvido, mas ela está com problema. Na vida sempre tem problema, então é muito difícil, você troca de problema, mas você não tem uma fase assim de absoluta paz, que agora sim, vou começar a me comportar de uma maneira diferente, né? Na verdade, eu queria até chamar a atenção de todo mundo que está ouvindo e assistindo sobre isso, porque eu costumo dar um exemplo que todo mundo já viveu, e eu sou fã da tal da analogia. Tudo que a gente põe na analogia, a gente consegue entender melhor. E aí, assim, olha, imagine você tem um dia de cão. Você acorda atrasado, chega no trabalho meio correndo, teve um problema com alguém no trabalho, e aí, enquanto você estava lá, recebeu 2 e-mails com 2 notícias complicadas, lembrou que a fatura do cartão venceu ontem, você não pagou, agora você paga uns juros. Enfim, tá tudo muito ruim. E aí você chega em casa no final do dia. E a casa tá uma bagunça. Uma bagunça, parece que passou ali como chama, um furacão. Já é ruim, porque é tão mais gostoso quando no fim do dia a gente chega numa casa que pelo menos tem essa sensação do acolhimento, né? De tá arrumadinha, bonitinha pra receber. Aí eu sempre pergunto pro meu paciente, você chega em casa no fim do dia, desse dia terrível, a casa tá uma bagunça. Você jogar o lixo no meio da sala, ou tirar a roupa e jogar no chão, vai ajudar esse dia de alguma forma? Porque eu sempre digo pro meu paciente, se você disser sim, Lara, me ajuda, eu vou ficar melhor, eu vou falar, faz mesmo. Então assim, você diz pra mim, olha, tô passando um problemão na família.
tem uma pessoa doente, tô meio sem grana, e ficar com um corpo que vai me deixar muito triste, vai me ajudar nessa situação. Eu vou te encorajar a fazer, depois a gente corre atrás do prejuízo. Mas não é o que acontece. Geralmente o que acontece é no final de um dia terrível, a pessoa vai tomar banho, ela olha pro próprio corpo e diz, e ainda tem isso. Porque o próprio corpo é a casa. Então essa sensação de pertencimento, essa sensação de estar numa casa arrumada, isso faz todo sentido para uma pessoa que está passando um período difícil. Então não é sobre necessariamente atender o padrão, não precisa estar trincado, seco ou nada disso, que no fim das contas a galera acaba fazendo essa associação com tem que ser assim. Não é sobre isso. Mas a questão é, você não ter um corpo fraco, que você olha e vê a fraqueza dele, que ele não tem autonomia. Sabe, eu sempre falo isso para as minhas amigas da minha idade, eu tenho 31, então as minhas amigas são todas mais ou menos dessa idade. Eu sempre falo, olha, se precisar se puxar aqui uma única vez, ferrou a porta, a gente vai ter que sair ali pela saída de ar. Você consegue fazer uma barra? Se você cair no chão, você levanta sem as mãos? Precisa dar um pique para pegar um ônibus que está indo embora. Se você consegue dar um pique sem ver a sua vida passar diante dos seus olhos, tudo isso é autonomia. Então, assim, não ter essa leve autonomia não vai ajudar o problema. Vai me fazer sentir pior do que eu já tô me sentindo. Porque além de tudo que eu tô passando, eu ainda não tenho controle da casa, que é o corpo. Exatamente. Isso aqui eu recomendo terapia pra todo mundo. Terapia boa. Pra mim tem 2 tipos de terapia. Terapia boa e terapia ruim. Né? E as pessoas sempre alegam, não tenho tempo, não tenho dinheiro e tal, não sei o que. Eu digo, você precisa ir pra terapia justamente pra resolver esse problema. Exatamente. Porque a terapia vai te ajudar a organizar melhor a sua cabeça, né? E isso vai ter um impacto nas suas ações e de repente você consegue ter uma vida profissional melhor, ter relações melhores e acabar tendo também mais tempo. Mas as pessoas sempre esperam chegar ao caos completo pra procurar o remédio, né? Ou assim como terminam por usar uma desculpa que eu até entendo, mas não entendo. Que é um negócio na terapia, por exemplo. Tanto na terapia quanto na nutrição, que é a coisa do mas eu não posso pagar por isso. Eu entendo. Mas hoje, 2019, a gente tem tantas opções, ou mais baratas, ou sem custo, em termos de terapia, em termos de nutrição, que qualquer desculpa fica não admissível. Então, a gente tem sobre terapia, por exemplo, existem grupos que são voluntários. As faculdades de psicologia tendem a fazer atendimentos ou por preços simbólicos ou de graça, tem informação pra caramba na internet. Sobre nutrição, então, pelo amor de Deus, o que eu mais tenho são relatos de pessoas que nunca chegaram perto de mim, emagreceram 10, 15, 30, 40 quilos no final das contas, simplesmente seguindo o que tá escrito ali. Seguindo Lara Nesteruk no Instagram, 680 mil seguidores, o que ajudou a bombar, é claro, a estreia do programa Mulheres da Pan, que eu criei aqui na Jovem Pan, que tem essa estrela. Você gostou de participar, Lara? Foi tem que falar a verdade aqui na minha frente, hein? Foi sensacional, foi muito maravilhoso. E a repercussão? O pessoal te mandou mensagem lá no inbox do Instagram? Foi. Na verdade, as mensagens mais incríveis foram da família e dos amigos, né, que não sabiam. E foi sensacional. E aí, o pessoal que já tá aqui, já acompanha há muito tempo, também teve uma receptiva fantástica. Eu tô muito feliz, tô muito esperançosa com o projeto todo. youtube.com/Mulheres da Pan. Você se inscreve lá no canal, assiste ao programa de estreia. A gente vai voltar daqui a algumas semanas. Elas tinham que viajar agora nessas e tal. A gente marcou pra semana dia 27, 28 ali. Vai ter gravação, a gente vai exibir, vai passar a fazer semanalmente, se tudo correr bem. Aliás, empresas de produto feminino quiserem patrocinar o programa, a gente não se importa, não. Só entrar em contato aqui com a Jovem Pan. Já acabou o nosso tempo, Coquinho? É muito rápido, zoeira cultural. Coquinho, nosso sonoplasta, craque da mesa de som. Prazer receber, então, Lara Nesteruk. Você é especialista em low carb? Só pra gente Não, porque isso não existe. Isso é muito importante deixar então, claro. Deixa claro. Existe uma pós-graduação no Brasil, que abriu, acho que tem o quê? 1 ou 2 anos, eu vou errar talvez. E é a única, e é nova. Então, não existe nutricionista, fora essas que vão entrar agora, né, que vão sair dessa primeira turma, não existe nutricionista especialista em low carb. Então, a gente se especializa na pós-graduação em outras áreas e, de repente, estuda também isso e termina por usar isso no consultório quando necessário. Isso também é extremamente importante, que a nutricionista não se fade a fazer aquilo que seria a mesma coisa de um outro tipo de profissional fazer só um tipo de produto. Então, a individualidade mora aí. De repente, o paciente chega, ele não precisa disso, não tem por que fazer. E você, Lara, diretamente de São José do Rio Preto, que foi nômade na sua infância, morou em várias cidades. Eu não resisto a perguntar isso, vou estourar o tempo aqui, Lara. Você se considera uma vencedora? Você precisou correr atrás para alcançar tudo que você alcançou? Foi justamente por isso que eu alcancei, né? Então, no fim das contas, quando alguém me pergunta o que motivou, eu digo muito boleto, muita gente para ajudar, muita coisa para pagar, é o que motiva no fim das contas. Maravilha. Lara Nesteruk, sigam ela no Instagram, @Lara Nesteruk, NESTERUK.
É isso aí, ela tá aqui presente no Mulheres da Pan, que vai voltar nas próximas semanas, vai se inscrevendo no canal. Zoeira Cultural recebeu Lara, muito obrigado pela participação. Muito obrigada, foi um prazer, muito bom estar aqui. E você encontra todos os 17 episódios agora com a Lara em jp.com.br/zoeira, zoeira com O e com I, não é aquele zoeira com U e sem I. Porque é zoeira, mas não é tanto, né? Não. É zoeira, mas não é tanto. É zoeira preservando a língua portuguesa. Até a próxima, um grande abraço. Alegria, irreverência, bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil e o Vinheteiro.